Fala pessoal, beleza? Eu vou começar a resolver com vocês agora a prova da FUVEST, segunda fase de física, tá? A prova acabou de ser liberada, nesse momento são 19 horas e 19 minutos, a prova acabou de sair, tá? A prova de física tem 6 questões, só que para liberar esse vídeo o mais rápido possível para vocês, eu vou fazer só as 4 primeiras questões, que são as questões que a maioria das carreiras fazem, né? As 2 questões finais são só para algumas carreiras muito específicas, né? Então, para os cursos que a maioria das pessoas presta, vão prevalecer as 4 primeiras questões, às vezes até as 3 primeiras questões apenas, tá? Então, por isso que eu prefiro fazer esse vídeo um pouquinho mais curto, para gravar ele um pouco mais rápido e liberar ele para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu não li as questões ainda, eu vou ler junto com vocês, então eu já adianto que eu posso cometer erros, tá? Eu posso cometer algum deslize de conta em algum momento, tal, tá? Então a ideia desse vídeo aqui é fazer uma análise um pouco geral das questões e resolver com vocês. Se vocês perceberem que eu cometi algum erro, deixem aí nos comentários que eu discuto com vocês os erros que eu posso ter cometido, beleza? Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, darem um like no vídeo, comentar se vocês acharem o vídeo legal para ajudar a impulsionar um pouquinho o canal. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, ele fala assim: um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4h, conforme na figura. Então você tem aqui um plano horizontal de altura h e a inclinação θ, né? Que se situa em cima de uma mesa que tem uma altura 4h. Parece ser uma questão literal, né? Um carrinho de massa m parte do repouso no ponto A, localizado a uma altura h em relação à superfície da mesa, até atingir um ponto B, na superfície inferior do plano, para então executar um movimento apenas sob a ação da gravidade, até atingir uma distância horizontal d da base da mesa, conforme mostrado na figura. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ, com o carrinho sempre partindo de uma mesma altura h, obtemos diferentes alcances horizontais d. Antes de eu ler as afirmativas, deixa eu ler aqui o Note a Dot. Ele fala: conhecendo G, né, usando G como módulo da aceleração da gravidade e desprezando forças dissipativas, vamos resolver a questão. Tá? Então, ó, gente, ponto interessante, questão muito interessante. Tá? É uma questão de lançamento. Ela parece ser uma questão de lançamento horizontal, mas não é, porque o lançamento não é horizontal. Mas eu acho que eu vou discutir isso conforme a gente chegar em algum momento da questão. Vamos considerar primeiro o que o enunciado está falando aqui pra gente, tá? E aí, quando chegar provavelmente aqui no item C, eu vou ter que discutir com vocês um pouquinho de lançamento, que no caso vai ser um lançamento oblíquo, mas eu já comento isso com vocês daqui a pouco. Item A. Calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho situado no topo do plano inclinado até atingir o solo, considerando um valor de inclinação de 90 graus. Gente, se eu considerar uma inclinação de 90 graus, na prática o que eu vou estar considerando é uma queda livre. Tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui. Né? Vamos considerar um θ igual a 90 graus. Tá? Bom, nesse caso, o que vai acontecer é que o carrinho está aqui, ó, ele vai cair uma distância de 5h. Eu quero saber o tempo que vai demorar para ele cair essa distância 5h. Tá? Bom, vamos fazer essa conta. Né? Queda livre. Né? Por exemplo, a gente pode usar a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Né? O deslocamento ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado dividido por 2. No caso dessa situação, o V0 é zero, a velocidade inicial do carrinho no topo da rampa é zero. Né? E aí, ó, o ΔS vai ser simplesmente a altura que ele vai cair, o 5h. O ΔS, ó, é simplesmente o 5h. Então vai ficar 5h igual, isso aqui dá zero, né? A aceleração é a aceleração da gravidade, é um problema de queda livre, né? T ao quadrado dividido por 2. Tá, gente? Então essa é a situação do problema. Tá? E aí a gente só precisa isolar o tempo, né? Ele quer que a gente encontre o tempo de queda, né? O intervalo de tempo no instante em que ela
a partida do carrinho no topo da rampa, né, até ele atingir o solo. Então ele vai cair aqui 5H, vai ser uma trajetória retilínea, né? Ele vai executar essa trajetória aqui. E aí, ó, você vai passar esse 2 multiplicando, o g dividindo e tirar a raiz, vocês vão encontrar que o tempo é 10H dividido por g. E, obviamente, raiz quadrada disso aqui, né? Tudo bem? Essa é a resposta do item A. Raiz quadrada, porque t quadrado é 10H sobre g, tira a raiz, chega nessa resposta. Tá? Então, o item A era um item de queda livre. No item B, ele fala assim: usando a conservação da energia mecânica e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o módulo do vetor velocidade com que o carrinho deixa a superfície no plano inclinado. Gente, o item B é um item de conservação de energia. Tá? Ele quer saber qual é a velocidade do carrinho no ponto B. Basicamente é isso que ele pergunta. Né? Qual é o módulo do vetor velocidade com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado. Para isso, gente, a gente vai usar a conservação de energia. A gente vai falar que a energia do ponto A, a energia mecânica que o carrinho tinha no ponto A, era igual à energia mecânica que ele tinha no ponto B. Tá? E aí, para a gente fazer essa conta, a gente vai precisar considerar um nível zero de energia potencial. Eu já comento isso com vocês. Tá? Mas por que eu posso supor conservação de energia? Porque ele pediu para a gente desprezar efeitos dissipativos. Então, se eu estou desprezando efeitos dissipativos, a energia se conserva. Energia mecânica. Tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou considerar como meu nível de energia potencial, como se fosse o meu chão do problema, essa linha pontilhada em verde que eu coloquei aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque ó, no ponto A, né, eu teria energia cinética mais energia potencial. E no ponto B também, eu teria energia cinética mais energia potencial. Bom, a gente já sabe que ele parte do repouso no ponto A. Então, a energia cinética no ponto A é zero. Tá? Então, no ponto A, ele só tem energia potencial gravitacional. Só que aí, o que acontece? Eu vou colocar o meu nível zero de potencial aqui, ó, no ponto B, porque aí eu posso sumir com esse cara. Tudo bem? Eu poderia ter considerado o nível de referência no chão? Poderia. Aí eu teria uma energia potencial aqui, no ponto B. Tá? Então, ó, vamos lá. No ponto A, a energia potencial do ponto A com relação a esse chão que eu coloquei aqui, ó, esse nível de referência que eu coloquei aqui, né, é mgh apenas. A altura é h. Beleza? Enquanto que a energia cinética no ponto B é simplesmente a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá? O que aconteceria se eu tivesse considerado o chão aqui no chão? Tá? Aconteceria que a energia potencial do ponto A seria mg vezes 5h, porque a altura seria 5h. Então eu teria aqui um 5 mgh. E a energia do B, do ponto B, seria mg vezes 4h. Tá? E aí eu pegaria esse 4 mgh, passaria para o outro lado, ficaria 5 mgh menos 4 mgh, dando mgh. Eu chegaria na mesma equação no final. Chegaria nessa mesma situação. Tá? Então uma dica que eu dou aqui é o seguinte, sempre coloquem o chão, o que eu chamo de chão é o nível de referência. Tá? Quando você tem um problema de conservação de energia, eu sempre coloco o nível de referência no ponto mais baixo da trajetória. Eu vou sempre comparar dois pontos. Eu vejo qual é o ponto mais baixo, é esse? Eu vou pôr meu chão aqui, meu nível de referência aqui. Tá? Porque aí, nesse ponto, a energia potencial é sempre zero. Tá? Bom, aí eu vou cortar as massas e vou encontrar que a velocidade vai ser simplesmente raiz de 2gh. E aqui vale uma observação muito legal. Tá? Essa velocidade não depende do ângulo. A velocidade que ele pediu aqui no item B, que é o módulo do vetor velocidade com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado, não depende do ângulo. Né? Porque eu estou falando de um sistema conservativo, então a velocidade que o carrinho ganhou vai depender apenas da altura que ele caiu. Né? Então é bem legal isso, tá? Bem interessante isso, um ponto importante da questão. Obviamente o tempo que demora para o carrinho ir de A para B depende do ângulo. O tempo vai depender. Agora, a velocidade com que ele chega ali no ponto B, que é a velocidade com que ele é lançado, não vai depender. O módulo da velocidade. Agora, o ângulo com que ele é lançado faz total diferença. E é isso que a gente vai discutir no item C. Tá? Então, agora vamos para o item C, que é o item mais complicadinho da questão.
Encontre o valor do alcance D, supondo que a inclinação é θ igual a 45 graus. Tá? Bom, gente, o que acontece? Aqui no ponto B, ó, se você pega ele aqui no ponto B, que é o ponto de lançamento, né, o vetor velocidade é um vetor que aponta nessa direção aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é decompor esse vetor velocidade. Então, a gente vai decompor esse vetor velocidade numa velocidade que eu vou chamar de Vx. E eu vou decompor esse vetor velocidade num vetorzinho aqui, numa componente que eu vou chamar de V0y. Tá? E aqui eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Por que no x eu não coloquei o zero? Eu coloquei só Vx. E no Vy eu coloquei V0y. Porque aqui a gente vai cair num problema de lançamento oblíquo. Nos problemas de lançamento oblíquo, o que a gente faz? E também lançamento horizontal a gente faz a mesma coisa. A gente trata, na direção horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Então a velocidade é constante. Então Vx é constante. Agora, na vertical, a gente tem um movimento variado, uniformemente variado. E aí eu coloquei um V0y porque a velocidade na direção horizontal, na direção vertical, vai variar com o tempo. Então eu coloco V0 para indicar que essa é a velocidade inicial. Já no caso do movimento horizontal, que é uniforme, eu não preciso fazer isso, porque o movimento a velocidade é constante. Então Vx vai ser sempre Vx. Tá? Então é por isso que num caso eu coloquei V0y e no outro não. O que essa questão pode ter dado muita confusão para as pessoas? É comum os problemas de lançamento horizontal, a velocidade com que o corpo tem quando ele sai da mesa ser o Vx e o V0y ser zero. É muito comum. Isso acontece quando você tem um corpinho deslizando aqui, ó, né, com a velocidade aqui, e aí a mesa acaba. E aí ele faz isso. Tá? A velocidade dele quando ele deixa a mesa é puramente horizontal. E aí por isso a gente trata o V0y como sendo zero e a velocidade com que ele tinha na mesa como sendo o Vx. Acontece que aqui não é isso que acontece, porque no momento em que ele sai do plano inclinado, a velocidade dele, o vetor velocidade tem um ângulo aqui. Esse ângulo θ, ele vem para cá, ó. Né? Esse ângulo θ do plano inclinado, ele vem para cá, ó, oposto pelo vértice. Tá? Então, o Vx não vai ser simplesmente V. O Vx vai ser V vezes cosseno de θ. E o V0y não vai ser zero. Ele vai ser V seno de θ. E aqui está o grande diferencial da questão. Esse é o grande ponto que deixa essa questão diferente de uma questão de lançamento horizontal. E eu tenho certeza que muita gente caiu nessa pegadinha. Tá? Muita gente pensou que era um problema de lançamento horizontal e simplesmente brincou com o lançamento horizontal. E era um detalhe muito importante dessa questão. Tá? Eu vou deixar a dependência em θ até o final da questão, tá? E aí depois eu substituo θ por 45 e a gente vê o que acontece. Tá? Então eu vou fazer aqui uma expressão geral em função de θ. Tá? Reparem o seguinte, se θ fosse 90 graus, o Vx seria zero, porque cosseno de 90 é zero. O que faz total sentido, porque a gente teria a situação do item A. Né? Seria uma queda livre. O Vx seria zero. Tá? Bom, vamos lá. Vamos analisar o movimento de queda livre. O que a gente sabe? Vamos relacionar o tempo de queda. Tá? O que a gente precisa fazer é relacionar o tempo de queda, né? O tempo que demora para o cara cair daqui até aqui, tá? com o movimento horizontal dele. Tá? Na horizontal, o que eu sei é que o D é simplesmente Vx vezes o tempo que eu estou interessado em achar. Logo, eu posso dizer que o tempo é simplesmente D sobre Vx, ou D sobre V cosseno de θ. Tá? Então, o tempo de queda, né, o tempo que passa para o cara sair daqui e chegar aqui, do ponto B até chegar aqui no ponto que ele bate no chão, vai ser dado por essa expressão. Por quê? A distância horizontal percorrida é simplesmente a velocidade horizontal vezes o tempo. O movimento é uniforme, eu posso fazer isso. Tratar a velocidade como constante, na horizontal. E aí eu encontro o tempo.
né? O tempo de voo, o tempo que ele demora para sair daqui e chegar aqui. Vai ser simplesmente d sobre vx ou d sobre v cosseno. Agora eu preciso olhar para a equação de movimento na direção vertical. Tá? Então vamos olhar para a equação de movimento na vertical. Então eu vou escrever o seguinte aqui. Para a gente olhar para a equação de movimento na vertical, eu vou escrever esta equação aqui. Ó, tá? Então ΔS é igual a V0y, no caso, t mais a t quadrado sobre 2. E aí eu vou adaptar essa equação. Vai ficar, o ΔS vai ser 4h, é o deslocamento. Né? 4h, o deslocamento vertical aqui, ó, tá? Do ponto B até chegar no chão. O V0y é o V, vou colocar aqui, V seno de θ, tá? Vezes um tempo, mais g t quadrado sobre 2. A aceleração é g, né? Então, ok, temos isso aqui. Tá? Agora, a gente vai precisar resolver essa equação. É uma equaçãozinha de segundo grau. Tá? E aqui vem um ponto de... A questão difícil, gente. Questão difícil, viu? Eu estou olhando aqui. A questão é bem trabalhosa mesmo. Tá? Deixa eu pensar num jeito um pouquinho mais fácil de resolver. Bom, o que seria uma coisa que a gente poderia fazer? A gente poderia resolver essa questão resolvendo essa equação do segundo grau, só que é uma equação do segundo grau literal. Isso geralmente causa um pouco de problema, né, para as pessoas tentarem resolver uma equação desse tipo literal. Então, eu vou tentar fazer a questão por um outro caminho. Tá? Eu vou recorrer à fórmula de... Eu vou recorrer à equação de Torricelli. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Tá? Daria para resolver a questão desse jeito, mas eu acho que vai ser mais fácil fazer por Torricelli. O que eu vou fazer? Eu vou escrever que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2g 2a ΔS. Vamos escrever assim, 2a ΔS. No caso, vamos lá, vamos escrever o que a gente pode escrever aqui. Vai ficar Vy ao quadrado. O que esse Vy é ao quadrado? Vy ao quadrado é a velocidade do corpinho, na velocidade vertical, né, do carrinho, imediatamente antes dele bater no chão. Tá? Então vai ficar V0y ao quadrado vai ficar V quadrado cosseno quadrado de θ mais 2 vezes g e o ΔS é 4h. ΔS é o deslocamento vertical, tá? Daqui até aqui. Pensa assim, ó. Esse movimento que eu estou estudando é como se fosse uma queda ali. É uma queda que eu estou partindo desse ponto e caindo aqui até chegar aqui. Tá? É isso que a gente está analisando. A gente está estudando esse movimento aqui. Ó. Tá? E aí eu quero saber qual é a velocidade vertical do carrinho quando ele chega aqui. Tá? Fazendo isso, a gente vai encontrar o seguinte. Bom, para facilitar um pouco a nossa vida, no lugar do v quadrado aqui, ó, eu vou substituir 2gh, porque esse v quadrado é 2gh. Tá? Então vai ficar assim, ó, Vy ao quadrado é igual. E aqui, gente, eu vou substituir o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 também, tá? Para facilitar um pouquinho a nossa vida. Então vamos lá. V quadrado é 2gh. Cosseno de 45, que é o que a gente vai usar aqui, ó. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quando você levar ao quadrado, vai dar 2 quartos, que é meio. Tá? Então, meio. Mais 8gh. Aí reparem que ó, 2gh. Isso aqui vai ficar gh mais 8gh vai dar 9gh. E aí eu vou tirar a raiz e o Vy vai ser 3 raiz de gh. Tudo bem? O 9 sai da raiz, o gh fica dentro. Então, esse é o Vy. Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos ganhar um espacinho extra aqui. Vou ganhar um espacinho extra. Questão trabalhosa, hein? Difícil a questão. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso escrever esse mesmo Vy como sendo o V0y mais AT. Eu já vou escrever isso aqui como sendo GT. E com isso, eu consigo descobrir quem é o T. Né? Quem é o T? Bom,
Eu vou precisar de mais espaço aqui para fazer a questão. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a resolução dos itens A e B, tá? Então, vou apagar aqui, tá? Os itens A e B a gente já resolveu. Vou apagar eles. Porque eu vou precisar ganhar, a gente vai precisar de espaço aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui, ó, o resto da questão. O resto do item C. Aí vai ficar o seguinte. Eu posso falar que o VY é igual ao V0Y mais GT, né? O famoso vovô ateu. Tá? Bom, só resumindo aquela conta que eu tinha feito antes, qual que seria a minha ideia original? Minha ideia original era o seguinte. Eu ia falar que ΔS era igual a V0Y t mais AT quadrado sobre 2. Aí ia ficar 4H igual a V cosseno θ t mais gt quadrado dividido por 2. E aí eu teria uma equação de segundo grau em t para resolver. Aí eu resolveria essa equação de segundo grau, pegaria o t que eu encontrei e substituiria aqui. E aí, substituindo isso aqui, eu ia encontrar o valor de d, que é o que eu estou procurando. Tá? Só que isso ia dar muito trabalho. Resolver uma equação de segundo grau literal é uma coisa não trivial. Tá? Então, eu preferi seguir esse outro caminho. Qual que é o outro caminho? Ao invés de eu usar uma equação só, eu uso duas equações, porque eu fujo dessa equação do segundo grau feia. Tá? Então, o que eu faço? Eu encontro aqui o VY, usando Torricelli, tá? O VY quando ele chega nesse ponto, e aí eu venho para a equação para o vovô ateu, né? Função horária da posição, para encontrar o tempo de queda com esse cara aqui. Então vai ficar ó, 3 raiz de GH igual o V0Y, ele é V seno θ, né? O V0Y é... Aliás, gente, eu acabei de perceber uma coisa que eu errei, tá? Aqui tá errado, gente, ó. Aqui era para eu ter colocado um seno, não um cosseno, né? Esse cara aqui, ó, era para ser um seno, não um cosseno. Vou até apagar. Só que isso não faz diferença na questão, porque eu estou trabalhando com um ângulo de 45 graus, né? Seno e cosseno de 45 são iguais, então tá tudo certo. O resto tá certo, mas lembrem aqui, ó, V0y é V seno, tá? Eu tinha que ter usado esta expressãozinha aqui, aí fica V quadrado seno quadrado, tá? Então eu estava cometendo um pequeno deslize, mas já arrumei aqui, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Nesse cara aqui, ó, no V0y, eu vou colocar V vezes seno. O V, a gente viu no item B, que é 2GH, raiz de 2GH. O seno, eu vou escrever aqui como 1 sobre raiz de 2. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. Tá? 1 sobre raiz de 2. Eu poderia ter escrito raiz de 2 sobre 2, né? Que é igual a 1 sobre raiz de 2, né? Eu estou escrevendo assim, gente, porque desse jeitinho aqui, ó, eu vou poder cortar este 2 com este cara aqui. Tá? Por isso que eu escrevi desse jeito aqui. Mais G vezes T. E aí, repara aqui, ó, isso aqui vai ficar 3GH, raiz de GH, menos raiz de GH, igual a GT. Isso aqui vai dar 2 raiz de GH. Portanto, T vai ser 2 raiz de GH sobre G, que eu posso escrever como sendo 2 vezes a raiz de H sobre G. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar este cara aqui, ó, e colocar aqui, nesta equação. Fazendo isso vai ficar 2 H sobre G, raiz de H sobre G, igual a D sobre, vamos lá, V cosseno vai ser raiz de 2GH, cosseno de θ, 1 sobre raiz de 2 também, porque a gente está falando aqui de 45. Então, repara que vai ter um corte bem legal aqui, ó. Este 2 vai cortar com este 2. Reparem que este G vai cortar com este G. E aí eu vou passar esse H multiplicando e eu vou encontrar raiz de H vezes raiz de H é H. Então, D vai ser simplesmente 2H. E essa é a resposta do item C. Ufa! Deu bastante trabalho, mas a gente chegou lá. Tá? Então, ó, esse item C, dificílimo.
Item C, super complicado. Os itens A e B eram tranquilos. O item C, alto nível. Tá? Então, vocês poderiam seguir os dois caminhos. Né? Ou aquele caminho usando o chamado sorvetão, né? E aí vocês cairiam numa equação do segundo grau para o tempo. Né? E aí vocês achariam o tempo e substituiriam aqui. Tá? Ou fazer o que eu fiz, dando essa volta aí, usando o Torricelli, depois o chamado vovô ateu. Tá? Então, ok, trabalhosa a questão, tá? No final a gente chega numa resposta bonita, mas é uma questão super trabalhosa. Tá? Como a resposta deu muito bonita, eu creio que deve estar certo tudo que eu fiz, mas eu já adianto que eu posso ter cometido algum deslize em algum lugar, então eu posso ter cometido erros. Tá? E olha, gente, já foi 25 minutos de vídeo. Questão super, super trabalhosa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como estava difícil essa primeira questão, principalmente aí esse último item. Tá? Legal. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 2. Vamos ver do que é a questão 2. Então ele fala assim, ó. Um modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada, que previne a saída de vapor. Então aqui tem a tampa, né? Tem a panela de pressão e tem uma tampa emborrachada aqui, ó. Essa tampa, repara que ela impede a saída de vapor. Tem até um zoom aqui, tá? No centro da tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M, que pode se deslocar verticalmente sem atrito, e que impede que a pressão P interna na panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local são P0 e G. Né? Então a gente tem aqui, ó, a válvula, tem uma massa M, está repousando aqui, pode se deslocar verticalmente sem atrito e impede que a pressão P interna na panela ultrapasse um valor limite. O que acontece? Se a pressão aqui aumenta muito, né, ela vai subir um pouquinho, aí vai aumentar o volume, e ao aumentar o volume você tem uma queda da pressão lá dentro. Tá? Então é para isso que ela existe. Tá? Bom, aí ele falou para a gente considerar o P0, falou para a gente considerar né, P0 como a pressão atmosférica e G como a aceleração da gravidade. Considere que a área de contato entre a válvula e seus pontos de apoio é desprezível frente à área A. Ele está falando que essa areazinha aqui, ó, é desprezível perto dessa área A. Tá? Bom, então vamos lá. Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula, num instante em que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Então vamos lá, vamos desenhar aqui as forças que atuam na válvula. Então vou desenhar aqui item A. Item A é tranquilinho. Tá? Repara que ele pediu para a gente listar todas. Tá? Então vamos colocar todas as forças que atuam aqui sobre a válvula. Bom, a primeira força é o peso, porque a válvula tem uma massa. Então ela tem uma força-peso aqui, que é a gravidade, que a planeta Terra está aplicando sobre ela. Vão ter duas forças normais de contato, que eu vou chamar aqui, ó, de N1 e N2, certo? Essas forças normais de contato são essas forças aqui, ó, aplicadas pelo apoio aqui, né, nessa regiãozinha aqui. Tá? E a gente vai ter também a força, né? Vamos lembrar que pressão, né? Pressão é força sobre área. A gente vai ter uma força que eu vou chamar aqui de F1 e uma força que eu vou chamar aqui de F2. Na prática, a gente gosta de desenhar uma força só, que é devido a essa diferença de pressões, né? Mas essas forças aqui, ó, elas são a pressão vezes a área, tá? Elas são a pressão vezes a área. Então F1, ela é a pressão atmosférica, que ele está chamando de P0 vezes a área, e F2 vai ser a pressão interna, que eu vou chamar aqui de Pint, vezes a área, a pressão dentro da panela vezes a área. Tá? Então essas são as forças que estão atuando aí sobre a válvula. Vamos lá, item B. No item B ele fala assim: deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0. Por outro lado, os materiais de que são feitas a panela são capazes de suportar uma pressão interna máxima de 3,5 P0. Então ele está falando assim, ó, eu quero que a pressão dentro da panela esteja entre 2P0 e 3,5 P0. Tá? Então, ó, 2P0. Então eu quero que a pressão interna da panela esteja entre 2P0 e 3,5 P0. Tá?
Qual deve ser a faixa de valores de massa M da válvula para que a panela funcione seguindo essas especificações? Bom, gente, o que acontece? Vamos lá. Bom, quando a gente for desenhar as forças que estão atuando na panela, tá? As forças que estão atuando sobre a válvula, a gente vai desenhar o seguinte, vai ficar, para a válvula estar em equilíbrio, se eu fizer N1 mais N2, tá? Mais F2, isso tem que ser igual a F1 menos o peso, beleza? Mais o peso, quer dizer, desculpa. As forças que apontam para cima tem que igualar as forças que apontam para baixo. Na situação limite, né, da válvula não explodindo, da válvula não saindo da panela, a normal vai para zero. Tudo bem? A gente fala que a normal vai tender a zero. Por quê? Na situação limite da panela explodindo, não da panela explodindo, mas da válvula sendo lançada para fora, né, a normal vai para zero, porque a válvula perde o contato com a panela. Muito parecido com o que acontece naqueles problemas de looping. Você tem um carrinho dando uma volta no looping, né? Quando a gente vai calcular a velocidade mínima para o carrinho dar a volta, a gente supõe que a normal é zero. É a mesma ideia. Tá? E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o peso é F2 menos F1. Então vai ser F2 menos F1, né, nessa situação limite. Tá? E isso aqui vai dar P interno, F2 é P interno vezes a pressão interna vezes a área. E F1 é a pressão atmosférica vezes a área. Então isso aqui vai ficar P interno menos o P0 vezes a área. Tá? E aí a gente vai tirar o seguinte. A gente vai tirar aqui o peso, que eu vou escrever como mg, sobre a área, é igual a P interno menos P0. Aí agora vai vir a mágica, gente. Partindo desta equação aqui, ó, eu vou subtrair P0 de todo mundo. Tá? Então, ó, partindo desta equação aqui, ó, olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever o seguinte. P0 é menor que P interno menos P0, que é menor que 2,5 P0. Tudo bem? Então eu peguei aqui, ó, substituí, tá? Peguei essa equação e subtraí P0 de todo mundo, tá? Isso aqui. E aí no lugar de P int menos P0, eu vou substituir mg sobre A. E aí vai ficar P0 é menor que mg sobre A, que é menor que 2,5 P0. E aí eu vou passar o G dividindo e o A multiplicando para todo mundo e vou encontrar que P0A sobre G é menor que M, que é menor que 2,5 P0A sobre G. E essa é a faixa de massas que ele perguntou para a gente. Né? Qual é a faixa de valores de massa da válvula para que a panela funcione seguindo as especificações? E é essa a resposta. Tá? Difícil, hein? Questão nada fácil esse item B também, tá? Então, ó, FUVEST aqui nessa segunda fase cobrando as questões num nível bem elevado, tá? Bem elevado mesmo. Pelo menos até aqui, o nível das questões bem elevado. Bom, vamos para o item C. No item C ele fala assim, suponha que a panela vedada esteja sobre a chama do fogão e que seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor, totalizando ar com vapor de água, totalizando N mols de gás, que pode ser considerado um gás ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas do gás é E1. Ao longo de mais algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor E2, que é 10% maior do que 1. Determine a razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e seu valor P1. Olha, questão aqui de teoria cinética dos gases, nível elevadíssimo, tá, gente? Ó, vamos lá. A ideia básica aqui é a seguinte. A ideia básica
é você perceber que a gente está falando de um gás ideal. Tá? A gente está falando de um gás ideal. No caso de um gás ideal, a gente sabe que a energia cinética é proporcional à temperatura. Então a gente pode escrever, por exemplo, uma expressão para a energia cinética média de uma molécula num gás ideal como sendo kT, onde K é uma constante, não importa quem é essa constante. Tá? Mas a gente sabe que a temperatura de um gás ideal é proporcional ao produto PV, né? Então a gente poderia escrever também que a energia ela é proporcional aqui a PV. E vocês conhecem essas fórmulas. Vocês sabem que a energia interna de um gás ideal monoatômico é 3 meios de nRT, ou 3 meios de PV. Vocês sabem isso, vocês já aprenderam isso. Né? Mas o ponto da questão não é, vocês não têm que saber que é o 3 meios, os pré-fatores. A questão é saber de proporcionalidade. E é isso que a gente vai usar no problema. Tá? Né? Bom, então eu vou supor que o volume é constante. Tá? O volume não varia muito, acho que ele varia muito pouco. Né? Com certeza o volume varia muito pouco aqui com o aumento da altura da panela. Então, como o volume é constante, eu vou jogar fora ele daqui. Tá? Vou jogar ele fora da brincadeira. E aí o que importa é que a gente pode tratar a energia como sendo diretamente proporcional à pressão. Porque ela é diretamente proporcional à temperatura e a volume constante ela fica diretamente proporcional à pressão. E aí, olha que legal. Se eu tomar a razão E1, energia 1 por energia 2, isso vai ter que ser igual a K P1 sobre Kp2. O K corta. Com isso eu vou escrever que o E2, que é o que eu quero achar, é P2 sobre P1 vezes E1. Na verdade, não, né? O que eu quero achar... Não, calma, não é isso que eu quero achar. Eu quero achar P2, né? Então vamos lá. O P2 vai ser quem? O P2 vai ser E2 sobre E1 vezes P1. E aí aqui que vem o pulo do gato. Né? Ele falou que a energia cinética média das moléculas para um valor E2 que é 10% maior do que 1. Ou seja, E2 sobre E1 vai ser 1.1. Né? E2 é 10% maior que 1. Então eu posso falar que E2 é 1.1 vezes E1. Tá? E aí com isso eu vou encontrar que P2 é 1.1 P1. E essa é a resposta do problema. P2 é 1.1 P1. Né? Na real, ele quer saber a razão P2 sobre P1. Né? A razão P2 sobre P1 é simplesmente 1.1. É a mesma razão das energias. Tá? Porque ao aumentar a energia, você vai aumentar a temperatura na mesma proporção e a pressão aumenta na mesma proporção, supondo o volume constante. Tá? Aqui ó, eu joguei o volume fora porque eu posso incorporar ele na constante. Entendeu? Por isso que eu me preocupei só com a dependência com a pressão. Tá? Se o volume não fosse constante, aí eu não poderia falar que ao aumentar a energia em tantos por cento, eu aumentei a pressão na mesma porcentagem. Aí não poderia dizer isso. Tá? Mas como eu estou supondo o volume constante, que é a única coisa que me parece razoável nessa questão, é isso que eu consigo tirar para resolver o problema. Tá? Mas olha, questãozinha dura também, viu? Questão duríssima. Tá? Prova, a FUVEST esse ano, segunda fase, os caras cobraram uma prova complicada, viu? Uma prova nada trivial. Tá? Bom, vamos agora para a próxima questão. É uma questão aqui que me parece ser de circuito elétrico. Então vamos lá, vamos fazer ela. Textos longos nas questões, né? Painéis solares fotovoltaicos têm sido cada vez mais usados em instalações elétricas domésticas e industriais. Considere um painel solar conectado a um resistor variável de resistência RV. Ajustando-se o valor de RV dessa resistência variável, são medidas correntes e DDP entre os terminais do resistor e é obtida a seguinte curva. Tá? Então, ó, eu tenho um painel solar que é associado a um resistor de resistência variável. Eu coloco um voltímetro
e o amperímetro para medir a DDP e a corrente que está passando aqui nesse resistor variável. E aí eu construo essa curva aqui. Aí ele fala no item A, calcule a resistência RV quando a DDP é 6 volts. Bom, essa questão é mais fácil, tá? Quando a DDP é 6 volts, a gente está falando desse ponto aqui, ó. Né? Quando a DDP é 6 volts, a gente está falando aqui desse ponto. Então a gente está falando desse ponto aqui, tá? Então, ó, quando a DDP é 6 volts, a corrente é de 9 ampere. Só ver aqui, ó, corrente 9 ampere, tá? Nesse caso, para achar a resistência, eu uso que U igual a R vezes I. E aí eu vou tirar aqui a resistência RV nesse caso, que é uma resistência variável, né, no problema, vai ser 6 dividido por 9. Ou seja, RV vai ser igual a 2/3 ohm. Tá? Então, esse item A foi mais tranquilinho, né? No item B, ele quer saber em quais dos pontos marcados, 1, 2 ou 3, a potência fornecida ao resistor é maior. Gente, a potência ela é U vezes I, né? DDP vezes corrente. Ela vai ser maior quanto maior for o produto U vezes I. Tá? Ele pede para justificar a sua resposta. Vocês podem usar os pontos, por exemplo. Ó. No ponto 1, a gente vai ter uma DDP de 0 vezes uma corrente de 9. Isso vai me dar uma potência nula. No ponto 2, eu vou ter uma DDP aqui de mais ou menos 16 com uma corrente que é aproximadamente 8. 16 vezes 8 vai dar... Quanto que dá 16 vezes 8? 16 vezes 2 é 32, vezes 2 é 64, dá 128 watts, beleza? E P3, repara que no P3 você tem aqui uma DDP de 22, mas você tem uma corrente nula, então você tem uma potência nula. A maior potência é claramente no ponto 2, né? Tudo bem? Porque as outras são muito próximas de zero, enquanto que no ponto 2 a gente está falando de uma potência aí aproximadamente 128 watts. Então, item tranquilinho, né? Bom, agora vamos para um item que parece ser mais complicado. Um parâmetro importante para o funcionamento de painéis solares é a irradiância da luz solar, medida em watt por metro quadrado, que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. Tá? Então é basicamente potência por área, mas é importante dizer que é a área perpendicular à direção do fluxo. Então tem um desenho aqui, ó, que a gente vai ter que brincar com uma decomposição aqui pelo visto. Tá? Em um dado local e horário, a direção da luz solar, que são as linhas vermelhas, faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao Sol. A figura 2 mostra duas situações para um painel solar nessa localidade. O painel solar está inclinado, na situação 1, o painel solar está inclinado em 30 graus em relação ao Sol. E em 2, ele está paralelo ao Sol. Tá? Considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações, a energia por unidade de tempo coletada no painel solar é P1 na situação 1, calcule P2, que é a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Gente, o que acontece? Ó? Na situação 1, reparem que a luz solar incide perpendicularmente ao painel. Então, na situação 1, né, lembrando que a energia, né, a potência, ela é a irradiância vezes a área, beleza? Essa é a ideia básica que a gente vai usar para resolver o problema. Porque a irradiância está em watt por metro quadrado, se eu multiplico isso pela área, eu ganho uma potência. Só que eu tenho que me preocupar com essa decomposição. O que me interessa é a área perpendicular à direção de fluxo. Tá? Na situação 1, reparem, na situação 1, a placa está posicionada de modo que a radiação incide perpendicularmente a ela. Tá? Essa é a situação que toda a radiação está sendo absorvida. A gente pode interpretar dessa forma. Tá? E a gente pode dizer que P1 é simplesmente, nesse caso, I vezes A. Agora, na situação da figura 2, eu preciso considerar uma decomposição. Porque na situação 2, eu teria em tese que decompor essa radiação incidente numa direção perpendicular. E aí, quando eu faço isso,
né, eu multiplico por cosseno de 30. Né? Quando eu decomponho este vetor nessa direção, né, eu posso decompor esse vetor em dois. Uma componente horizontal e uma vertical. Essa componente vertical aqui vai fazer aparecer um ângulo, um cosseno de 30. E aí eu vou multiplicar isso pela área. E aí eu vou ter IA vezes o cosseno de 30. Agora eu estou em dúvida se é o cosseno de 30 aqui. É isso, o cosseno de 30, né, que eu tenho que pôr. Para mim é razoável o cosseno de 30, né, esse ângulo aqui. Deixa eu pensar um pouquinho melhor aqui, gente, que essa parte aqui buga um pouco a minha cabeça. Mas é isso mesmo. O cosseno de 30 eu tenho que pegar a direção aí perpendicular. Isso mesmo. Tá? Perfeito, isso mesmo. E o cosseno de 30 é a mesma coisa que o seno de 60, né? O cosseno de 30 é a mesma coisa que o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ficar IA raiz de 3 sobre 2. O IA é o P1, que eu achei aqui. Então eu posso falar que o P2, que é o que ele quer que eu ache, é o P1 raiz de 3 sobre 2. Me parece que é isso. Tá? O P2 é P1 raiz de 3 sobre 2. Tá? Porque eu preciso multiplicar ele pelo seno de 60, pelo cosseno de 30, no caso, que é o seno de 60. Tá? Bem legal. Uma questão difícil também, esse item C, tá? Diferente. Os itens A e B eram bem fáceis, agora o item C dessa questão era mais complicado, né? Envolvia essa decomposição aí. Não era uma coisa muito trivial, não. Beleza? Mas esse assunto, essa discussão de potência igual a intensidade ou irradiância vezes área, é uma coisa bem comum, né? bem usual de ser cobrado. Beleza? Então, a dica do problema era que a irradiância corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. E a ideia é, o fluxo vai ser máximo quando você tiver a potência incidindo perpendicularmente. Né? Você vai ter aí um fluxo máximo, a gente pode dizer assim. Beleza? Pelo menos é a ideia que eu tiro do problema. Tranquilo? Então é isso, gente. Vamos agora para a última questão. A última questão é uma questão complicada. Tá? Complicada, não li a questão ainda. Estou falando que é complicada porque tem um texto gigantesco. Tá? Então vamos ler o texto gigantesco e tentar fazer a questão. Então vamos lá. Vamos lá. O vídeo está ficando longo, já são 47 minutos de vídeo. A prova está pesada, a prova puxada. Uma pessoa de altura H posiciona-se de pé em um quarto vazio, no qual 3 das 4 paredes são escuras, enquanto a parede restante é um espelho quase perfeito. O quarto é iluminado por uma única lâmpada, aproximadamente esférica, e situado a uma altura 2H. Então tá aqui, ó. A lâmpada está aqui, e aí ela está aqui no desenho. A figura 1 mostra a vista superior e a figura 2 uma vista lateral do quarto. Aqui eu estou vendo o quarto por cima. Repara que as dimensões estão aqui, ó. Tem o espelho, a pessoa está a uma distância D do espelho, está aqui. A pessoa tem uma altura H, a lâmpada, que está a uma distância 2D do espelho, tem uma altura 2H. Tá? E a pessoa está posicionada assim como a lâmpada aqui no meio da salinha. Tá? Então ele fala, O indica a posição da pessoa, E a posição do espelho, as dimensões da lâmpada são muito menores que as dimensões dos comprimentos relevantes. Nessas condições são formadas 2 sombras da pessoa no piso do quarto. Na folha de respostas há diagramas nos quais os círculos representam a pessoa e os tons mais claros e escuros indicam a sombra, menos e mais intensa. Então vamos pegar aqui a folha de respostas, a figura da folha de respostas e colocar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, bom, vamos lá. Né? Nessas condições são formadas 2 sombras da pessoa no piso do quarto. Na folha de respostas há diagramas nos quais os círculos representam a pessoa e os tons mais claros e escuros indicam a sombra menos e mais intensa. Né? Então a gente tem aqui um tonzinho escuro e um tonzinho claro.
tonzinho escuro, tonzinho claro, claro, escuro, tal. Tá? Então, essas 4 situações. Dentre os diagramas da folha de respostas, indique aquele que melhor corresponde ao padrão de sombras que na situação descrita é observado na sala. Então ele quer saber desses padrões aqui, né, qual é a situação, né, que melhor descreve o que está acontecendo. Tá? Bom, né, a sombra da pessoa. Né? O que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte. Tá? Vamos lá, vamos desenhar mais ou menos o que está acontecendo. O que acontece? Quando você pega o raio de luz aqui, ó, e faz ele passar na pessoa, ele vai formar aqui, né, uma sombra, beleza? Então a gente forma uma sombra aqui, tranquilo? Acontece que esse mesmo, a gente vai ter a imagem da lâmpada aqui atrás. Beleza? Estou desenhando aqui a imagem da lâmpada atrás do espelho. Por quê? A lâmpada ela é refletida pelo espelho. Tá? E aí o que acontece? Essa imagem da lâmpada vai criar uma sombra também. Uma sombra que vai ser maior, né, desse lado de cá. Beleza? E aí, eu acho que o grande ponto aqui que eu acho que vale ressaltar é o seguinte. A iluminação. Né? Então, pensa assim. Ó, eu vou ter aqui uma sombra formada pela lâmpada, né? A sombra da pessoa devido à lâmpada. E eu vou ter uma outra sombra que vem da imagem da lâmpada pelo espelho, que vai ser uma sombra bem maior, tá? Que vai ser formada do outro lado. E aí, o que vem na minha cabeça para resolver o problema é o seguinte, gente. Essa sombra maior aqui, ó, como ela é formada pela imagem da lâmpada, ela vai ser mais fraca. Ela vai ser uma sombra mais fraca. Até porque essa região aqui, ó, vai estar sendo iluminada pela própria lâmpada, pela lâmpada real. Então eu diria que a resposta correta é essa aqui, ó, a 2. Você vai ter uma sombra mais escura, que é a sombra real, a sombra da lâmpada real, e você vai ter uma sombra mais clara da imagem dela. E essa sombra mais clara vai ter um comprimento maior. Então, para mim, é razoável assinalar esta aqui. Beleza? Então, para mim, está razoável essa afirmativa. Tá? Bom, determine os comprimentos das sombras OA e OB, considerando os dados fornecidos no enunciado. Gente, aqui é semelhança de triângulo puro. Tá? O que eu sei? Eu sei que, para achar, eu vou desenhar aqui o primeiro triângulo. Tá? Esse ponto aqui é o ponto que ele está chamando de F, sei lá, FT, tanto faz. Esse ponto aqui é o ponto O, beleza? É aqui onde está a lâmpada. O que eu sei? Eu sei que essa distância aqui é Hzinho e essa distância aqui é 2Hzinho. Esse cara aqui é Dzinho. Eu sei que este cara aqui, ó, é Dzão. Logo, este cara aqui seria um X. A gente vai fazer semelhança de triângulo e vai encontrar que esse X é Dzão. Tá? É semelhança de triângulo pura. Porque, ó, pega esse triângulo aqui, ó. Tá? O que eu fiz? Eu sei que isto aqui é Dzinho e isto aqui é Hzinho. Porque se isso aqui é Hzinho e isso aqui é 2Hzinho, isso aqui é Hzinho. E aí, ó, esse triângulo tem o Dzinho aqui. E esse triângulo aqui eu não sei quem que é, porque eu não sei necessariamente que esse raio bateu aqui, tá? Ele acaba batendo na base do espelho. Mas eu sei que essa altura aqui é Hzinho. Logo, esse cara, por semelhança de triângulo, tem que ser Dzinho também. E aí eu acho que o comprimento dessa sombra é Dzinho. Aqui vale um ponto especial. Do jeito que eu fiz o desenho, aconteceu que esse raio aqui bateu exatamente na base do espelho. Eu, a priori, não saberia disso, tá? Não, a priori eu não saberia disso. Fazendo as contas, a gente vê que ele bate aqui. Então, é isso mesmo. Tá? Agora, o mais interessante, então eu sei aqui que o AO, né, esse cara aqui, ó, é o AO. Vamos calcular agora o OB. O OB, gente, vai sair deste outro triângulo aqui, ó. E aí esse triângulo vai ser mais legal de brincar, porque a gente vai ter um desenho assim, ó. Eu sei que este cara aqui, né? Calma, vamos lá. Eu sei que, ó, este cara vale H e este cara aqui vai valer 3D. Este cara aqui vale H também, e aí esse cara é que eu quero descobrir quanto que vale.
Reparem que, ó, vou desenhar o triângulo aqui. D mais 2D dá 3D. Esse cara aqui é o que eu quero descobrir, que é o x. Eu sei que esse carinha aqui é h, e eu sei que este carinha aqui é h, logo é 2h, né? Esse todo aqui é 2h, logo este aqui é h. E aí, a gente tem que fazer uma semelhança de triângulo. Hzinho sobre 3D é Hzinho sobre x. Logo, x é 3D. Portanto, o OB é 3D. O que justifica a resposta do item A, né? Que a sombra aqui é maior, né? Ela é o triplo, no caso. Tá? A sombra OB é o triplo de AO. Tá? Então, bem legal essa questão. Tá? Bom, aí ele fala: a intensidade da radiação luminosa é definida como energia luminosa transportada por unidade de área por unidade de tempo. Para fontes luminosas esféricas pontuais, a intensidade luminosa em um certo ponto deve diminuir com o inverso do quadrado da distância. Isso acontece porque a intensidade luminosa vai ser a potência com que a lâmpada está emitindo, dividido pela área. Né? E a gente pode pensar que, por exemplo, imagina um ponto situado a uma distância R aqui da fonte luminosa. Tá? Então, a gente pode pensar que essa luz se divide, ela é distribuída ao longo de uma esfera. Então, a gente pode pensar que a intensidade vai ser a potência da lâmpada dividida, a intensidade numa certa posição, a uma certa distância R da lâmpada, vai ser a potência emitida pela lâmpada dividido pela área da esfera, né? Com esse raio R. Tudo bem? Então, 4πr², que é a área da esfera. Então, é por isso que ele está falando que a intensidade deve diminuir com o inverso do quadrado da distância. Você não precisava saber chegar nessa expressão. Ele deu para você que a intensidade ela é proporcional, ela é inversamente proporcional a R ao quadrado. Tudo bem? Ele falou isso no texto. E é isso que vocês vão usar para resolver o problema. Tá? Então, vamos lá. Desprezando as dimensões da cabeça da pessoa em relação aos demais comprimentos relevantes e tomando Hzinho igual a D, e supondo que não haja reflexão relevante da luz em qualquer outra superfície que não seja a parede espelhada, determine a razão numérica entre a intensidade luminosa no ponto F e aquela no ponto T, localizados na cabeça da pessoa e indicados na figura 2. Então ele quer saber a razão numérica da intensidade luminosa no ponto T e no ponto F. Bom, deixa eu... Vou apagar tudo que está desenhado aqui em cima para tentar entender o que está rolando. Ele quer determine a razão numérica entre a intensidade luminosa no ponto F e aquela no ponto T, localizados aí na cabeça da pessoa. Bom, no ponto T, a luz vai ter percorrido uma distância que eu tiro daqui. Ó. Considerando que agora Hzinho igual a Dzão, eu consigo afirmar que isso aqui vale Hzinho, isso aqui vale Dzão, que está igual a Hzinho. Portanto, essa distância aqui vai ser simplesmente a diagonal de um quadrado. Eu vou chamar de D raiz de 2. Tá? Já a distância já no ponto F, a luz que chega no ponto F é a luz que saiu daqui. Ó. Então, eu andei uma distância Hzinho aqui e uma distância 3D aqui. E aí, quando a gente faz Pitágoras, considerando que Hzinho é igual a D, fica 9 mais 3D ao quadrado mais D ao quadrado, 10D ao quadrado. Né? Isso aqui é ao quadrado mais isso aqui é ao quadrado. Tira a raiz, vai dar D raiz de 10. Olha que legal. Então, reparem que é o seguinte, ó, quando a gente quando a gente trata a radiação, a luz que sai daqui até aqui, ela percorre essa distância. Agora, a luz que chega no ponto F, é a luz que sai daqui e chega aqui. Ela percorre uma distância maior, então ela vai ter uma intensidade reduzida. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é considerar essa razão aqui. Ó. A razão de intensidades que ele quer, que eu vou chamar de IF sobre IT, vai ser a razão inversa de Rs. Tá?
vai ser a razão inversa de R. Por quê? Porque quando eu dividir uma intensidade pela outra, eu basicamente tenho que dividir as distâncias ao quadrado invertidas, porque a intensidade é inversamente proporcional a R ao quadrado. Então, quando eu tomo essa razão, o que eu estou fazendo é tomando a razão inversa dos quadrados das distâncias. Tá? Eu poderia pegar e substituir. Ó. IF é P sobre 4πRF quadrado, dividido por IT, que é P sobre 4πRT ao quadrado, e aí eu chegaria nisso aqui. Tá? Bom, RT é D raiz de 2, então fica D raiz de 2 ao quadrado. E RF é D raiz de 10 ao quadrado. E aí quando eu faço isso, o D corta, fica 2 sobre 10, ou seja, 1/5. Isso significa que a intensidade da luz que está incidindo no ponto F é 1/5 da intensidade da luz que está incidindo no ponto T. Né? Interessante. Né? O que corrobora, né, para essa resposta. A sombra aqui vai ser maior, né, desse lado. A sombra do lado esquerdo da pessoa vai ser maior, por isso que fica mais pretinho aqui. Beleza? Bom, então creio que é isso o exercício, tá, gente? Desculpa pela resolução um pouco confusa, tá? Eu tô lendo essas questões pela primeira vez para tentar soltar o mais rápido possível para vocês, tá? Então ficou um pouquinho confuso hoje mesmo. As questões estavam difíceis, tá? Eu posso ter cometido algum deslize em algum lugar. Mas é isso, tá? O vídeo foi esse, eu vou parar por aqui, tá? Eu prometi as 4 questões, então vou entregar essas 4 questões para vocês. E é isso. Obrigadão.